Oi, crianças, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de filosofia. Vou compartilhar com vocês a nossa aula para que vocês possam acompanhar, certo? Então, a nossa aula de filosofia será no volume 2. Lá no finalzinho do seu livro, LIP, temos aí o nosso conteúdo de filosofia, certo? Então, nós iremos dar início lá na página 4. Deixa eu só carregar, olha aí, ó. Livro grosso, que é o LIP, da capa azul. E nossa aula hoje será nas páginas 4 e 5. Trouxe para vocês o objetivo dessa aula de filosofia. Então, o objetivo da aula de hoje é incentivar os alunos, né, vocês, a observar o mundo, percebendo suas maravilhas e descobrindo as surpresas que as surpresas que guarda. Trata-se, portanto, de uma observação curiosa e atenta, marcada por sentimento de profunda admiração. Então, o objetivo hoje da nossa aula é observar o mundo e admirar, certo? Então, vamos lá. Nesta imagem aqui, ó, observar e pensar. Os filósofos observavam o mundo em volta deles e ficam admirados porque descobrem coisas maravilhosas. Então ficam pensativos e fazem perguntas para entender como as coisas são e por que são desse jeito. Você também pode observar o mundo à sua volta, admirá-lo e pensar sobre ele. Então, assim como os filósofos, vocês também podem fazer essa experiência. E nós vamos aprender um pouquinho aqui, ó, nessa aula de filosofia, sobre o observar, o pensar e admirar e entender as nossas perguntas, ok? Então, vamos lá. Olha aí na imagem do seu livro. Temos aí, ó, 4 crianças observando, ó, a natureza. Tem gente que gosta de observar pássaros, outros só preferem borboletas, outros as joaninhas, outros preferem caracóis. Ah, tia, mas eu prefiro observar e admirar um cavalo. Tem gente que gosta de cavalo, né? Admirar, observar um cavalo. Então, cada um de nós temos as nossas escolhas, assim como essas crianças aí na imagem. Elas escolheram, ó, alguns animaizinhos da natureza para admirar, certo? Então, vamos lá. Trouxe para vocês aqui admirar o mundo. O que é admirar, tia Rosângela? Admirar é descobrir que algo é maravilhoso e surpreendente, não é verdade? Quando você vai na praia, que você vê aquele marzão infinito de água assim que não acaba mais, você não fica admirado? Nossa, quanta água! Como é bonito, é maravilhoso, não é verdade? E às vezes também quando a gente vai para alguma fazenda, que você encontra nessa fazenda vários animais que você não tem o costume de ver. Por exemplo, você vai ver um ganso. Nossa, que animal bonito, né? A pena branca, ele é grande, ele é diferente, ele é bonito. Então, coisas que a gente acha diferente e surpreendente é onde a gente descobre aí o admirar, né? Pode ser de um animal, de um objeto, de uma pessoa, de algum lugar também, certo? Então, o primeiro passo para admirar é observar o que existe e o que acontece à nossa volta, certinho? Aí eu trouxe para vocês aqui uma historinha da Turma da Mônica, para explicar mais um pouquinho para vocês o que é admirar, certo? Então vamos lá. Nesta história, observe que foi admirado pelos personagens em um passeio no campo. Então lá, Mônica e toda a sua turminha foi passear no campo. E olha só a historinha. Olha, turma, quantas florzinhas tem aqui no campo.
Olha a carinha da Mônica, que linda, olha. Ela está admirada com as flores, ela está achando as flores lindas. Então, a Mônica já tem essa afeição por admirar flores, né? E o Cebolinha, a carinha dele, ele, né? Nada a ver, né? Não entendeu por que que ela estava admirando as flores, porque é o gosto dela. E dando sequência à historinha, olha aqui. E quantas frutas, né? Então, aqui a Magali, ela já está admirando o quê? Admirando as frutas. Por um lado, porque ela é muito comilona na historinha, ela gosta muito de comer, mas ela, além de gostar de comer, ela sabe admirar uma boa fruta, não é verdade? Aí o Cascão olhou para ela e falou, né? Então, assim, nossa, admirar uma maçã, porque ele tem outra admiração diferente da dela. Então, vamos lá. E continuando a historinha, ó, o que o Cascão está admirando aí? Ele está admirando, ó, os sapos que estão na beira do rio. E o que aconteceu com a Mônica e com a Magali? Olha só a carinha delas. Ficaram assustadas, né? Falaram, ih, né? Se assustaram com os sapos. E a cara do Cebolinha, a gente pode perceber que ele gostou, né, de admirar os sapos também, assim como o Cascão. Então, podemos ver que cada um tem a sua preferência ao admirar algo, não é verdade? Então, vamos lá. E olha aí o Cebolinha. Olha aí o que ele gosta de admirar. E olha só que linda teia de aranha. Ai, linda onde? Vocês gostam de cada coisa. Então, da mesma forma que no início o Cascão e o Cebolinha ficaram assim, fizeram umas carinhas diferentes, a Mônica e a Magali também fizeram isso, né? Então, assim, cada um tem o que admirar, tem um gosto para admirar, não é verdade? Então, vamos lá. Aí, vou deixar para você aqui essas orientações para que você possa realizar em casa. Olha só, siga as orientações do seu professor e realize essas atividades. Número 1, escolha algo para você admirar. E aí, escolher. Pode ser um objeto, pode ser um brinquedo, pode ser uma roupa que você quiser, um sapato. Vamos ver o que mais você pode escolher para você admirar. Pode ser uma pessoa também. Ah, eu admiro muito aquela pessoa. Pode ser uma pessoa. Então, um lugar que você já conheceu ou você quer conhecer, pode ser um lugar também, certo? Então, a primeira parte vai ser essa: escolha algo para você admirar, ok? E o item 2 diz assim: conte aos colegas o que você escolheu e por que você fez essa escolha. Como a gente não tem como se encontrar com os colegas, né, na sala, você vai conversar com a mamãe e o papai quando estiver ajudando você na realização desse dever. Você pode falar para a mamãe e para o papai, olha, eu escolhi admirar um brinquedo, porque esse brinquedo ele pode me ensinar a fazer assim ou fazer assim. Aí você vai conversando com a mamãe ou com o papai, que vai estar ajudando você aí, ou com algum irmão. Você explica para ele por quê, né, a escolha desse objeto, ou da pessoa, ou lugar, certinho? E no número 3, com a ajuda aí, ó, que você está tendo, você vai registrar o que você admirou, ok? No caso, vou dar o exemplo ali da Mônica na historinha. A Mônica, no caso, ela escolheu admirar uma flor. Aí a Mônica vai escrever aqui. Escolhi admirar a flor porque as flores são coloridas, elas têm perfume, né? Elas podem, o que mais? Elas podem enfeitar as nossas casas, não é verdade? E ela deixa as ruas e os nossos jardins decorados e bonitos e coloridos. Então, assim, tem N's e N's, né? Detalhes que a gente pode escrever aí sobre as flores, que é o exemplo que eu dei para vocês da Mônica, certinho? Ah, tia, mas assim, eu vou escolher lá, posso escolher a teia de aranha que o Cebolinha admira? Sim,
E realmente é interessante uma teia de aranha, não é verdade? Interessante para você admirar como é que a aranha, um bichinho daquele tamanhozinho, consegue formar toda aquela teia sozinha, não é verdade? Então, o objeto que você escolheu, eu tenho certeza que vai ser bem bacana você admirar e escrever um pouquinho sobre esse objeto, certinho? Não precisa ser muita coisa. Você pode falar, eu escolhi a flor por causa das cores, que são bonitas, né? E por causa do perfume, porque as abelhas gostam das flores. Algo assim, em duas frases mais ou menos, ok? E aqui vamos para um olhar de filósofo. Olha aí, tia Rosângela trouxe mais um filósofo para vocês aí, ó, conhecer. Esse aí é o filósofo Aristóteles. Ele viveu na Grécia há muitos anos atrás. Ele dizia que observar e admirar o mundo desperta nas pessoas o desejo de saber cada vez mais. Por isso que Aristóteles fazia perguntas sobre tudo que observava e admirava. Olha as perguntas que ele usava. O que é isso? Como funciona? Por que é assim? Poderia ser de outro jeito? Então, olha só, podemos fazer isso com uma, vamos supor, pegar uma caneta. O que é isso? Aí eu já respondo, é uma caneta. Mas como ela funciona? Né? Eu preciso de um papel para escrever para ela funcionar. E por que que ela é assim? Mais uma pergunta. Mas será que essa caneta poderia ser de outro jeito? Então, olha só quantas perguntas a gente fez em cima desse objeto aqui. Então, a filosofia ela faz com que a gente coloque aí os nossos pensamentos para usar esses tipos de perguntas, né? Vou pensar na pergunta que eu vou fazer. Mas por que que toda a caneta tem que ser desse jeito? Ela não precisa ser igual a essa. Existem vários outros tipos de caneta, não é verdade? Então a filosofia, ela faz com que a gente estude, busque cada vez mais essas informações sobre um objeto, sobre um lugar, sobre as pessoas. E algo que a gente acha curioso, por exemplo, é estudar na geografia sobre o espaço, estudar sobre as estrelas, sobre a Lua, sobre o Sol. Então, assim, eu acredito que é um estudo muito bom, muito maravilhoso, para a gente se perguntar: o que é isso? Como é que funciona? Por que é assim? Poderia ser de outro jeito? Será que o Sol poderia ser frio? Será que o Sol poderia ter outra cor? Então, a filosofia, ela ajuda a gente a desenvolver esse pensamento, de admirar o mundo, ver com os outros olhos e fazer pergunta mesmo, perguntar por que que isso acontece, por que que tem que ser assim, certo? Então, fica aí para casa, para vocês realizarem aí, ó, escolher algo ou algum objeto para que vocês possam falar um pouquinho sobre ele. Por que que você admira esse objeto, certinho? Então, a tia Rosângela vai concluindo aqui a nossa aula de filosofia no volume 2 e até a nossa próxima aula de filosofia. Beijos e tchau para vocês.